então a gente comentou, né, antes essa apresentação até nós já tínhamos visto, né, antes da gente entrar de férias, que é a respeito de mencionamento de condutores elétricos. Então, existe métodos de dimensionamento de condutores elétricos, que é a capacidade mínima de condução de corrente. Essa capacidade mínima de condução de corrente, como a gente já tinha comentado, cabos de força de iluminação 1,5, cabos de força 2,5 e 4 milímetros. Né? É o critério mínimo de seção nominal dos condutores. A questão da condução de corrente, que nós vamos fazer aquela análise de corrente nominal, né, do circuito e fazer as correções de fator de agrupamento e fator de temperatura, que nós também explicamos, né, na aula anterior às férias. E hoje nós vamos falar sobre queda de tensão. Então, vamos dar uma sequência com essa metodologia, apenas com o conceito de revisão. Então, primeiro passo, a capacidade mínima de condução de corrente. O segundo passo, a condução de corrente. E o terceiro passo, queda de tensão. Então, para a gente dimensionar um cabo, a gente tem que avaliar a capacidade mínima de condução de corrente, que é tabelado, né? Se a gente olha na tabela lá da 5410. O segundo passo é a condução de corrente, que é pegar a potência do aparelho, dividir pela tensão e fazer as correções de temperatura e agrupamento. E a terceira, que é a queda de tensão, que está relacionado com a distância que vai estar da fonte alimentadora ao equipamento. A questão de curto-circuito, que os condutores elétricos têm que suportar as correntes de curto-circuito, e os aspectos econômicos. Então aqui a gente estava comentando, né, qual que seria, né, estou colocando aqui a seção nominal dos condutores. Dentro dos critérios analisados, né, na época, na nossa última aula, a gente comentou, olha, eu achei 4 milímetros na capacidade de condução de corrente, depois eu calculei condução de corrente 6 milímetros, queda de tensão eu cheguei a 10, curto-circuito 16 e no aspecto econômico 10 milímetros. Então qual cabo que eu vou utilizar? É aquele que encontrar a maior seção nominal, sempre que encontrar o método, né, que gerar a maior seção nominal. Dúvida até agora? Estão lembrando, né? Tá bom. Aí, vamos lá. Capacidade de condução mínima de corrente, né? Essa capacidade de condução mínima de corrente, nós vamos lá na tabela da página 47, tabela 47 da página 113 da 5410. Então, a página 47 da 5410. 47. Então, a tabela 47. Então, aqui a gente tem, né, circuitos de iluminação para cabos de cobre 1,5, os circuitos de força para cabos de cobre 2,5 e para circuitos de força, né, circuito de força 2,5. Então a gente trabalha, né, dentro do aspecto de 5410, nunca um circuito de iluminação poderá ser menor do que 1,5 e nunca um circuito de força poderá ser menor que 2,5. Então a capacidade de condução de corrente. Achei um cabo de 0,75 para iluminação. Pode usar? Não, tem que ser um cabo de 1,5. Eu consigo ligar uma tomada com um cabo de 1,5, né? É um circuito de força? Então você não liga a tomada com cabo de 1,5, no mínimo 2,5. Então essa é a capacidade mínima de condução de corrente. Então é um critério que basta você consultar ali a tabela e você já fica com isso em mente. A capacidade de corrente, né, que é o método que é um pouco mais complicado não, né? É um método mais trabalhoso, que é a capacidade de condução de corrente. O primeiro passo é identificar os tipos de linhas elétricas, igual a gente comentado. Em alvenaria, é eletroduto embutido em alvenaria, é leito, é bandejamento, é eletrocalha, é calha fechada, tá no piso, é cabo aéreo. Então é identificar esse tipo de linha, o que a gente faz na página 90 e 94, tabela 33 a 5410. O segundo passo, calcular a corrente de projeto.
que é a potência IB, que é a corrente IB dividido pela potência dividido pela tensão. E o terceiro passo é achar a corrente corrigida, né? A corrente minha IC, corrente IC, que é pegar a corrente de projeto calculada anteriormente, aplicar o fator de agrupamento e o fator de temperatura. O que esse fator de agrupamento é? O número de condutores que estão dentro do mesmo conduto elétrico, ou seja, eu tenho 10 circuitos dentro de um eletroduto, eu tenho 5 circuitos dentro de um leito, então eu vou fazer uma correção em virtude do número de circuitos agrupados na mesma linha elétrica. Isso se dá importância em virtude do efeito eletromagnético, né, pela lei de Lenz, onde uma corrente elétrica passando por um condutor gera-se um campo eletromagnético. E esses campos podem se interagir e gerar aquecimento. E com isso, gerando aquecimento, o condutor, né, o cobre, ele perde a capacidade de deslocar os elétrons da última camada, então ele vai ter dificuldade de transportar a corrente elétrica. E o fator de temperatura, né, o fator de temperatura ambiente do local, vai ser 25, 30, 35 graus, também vai influenciar. Fez essa correção, né, da corrente corrigida, o fator de agrupamento você vai lá na tabela 42 da página 108, e o fator de temperatura você vai lá na tabela da página 40 da 5410, você consegue calcular consegue calcular a corrente corrigida. O quarto passo fica determinar qual tipo de isolamento. A gente viu que a gente tem isolamento de PVC e o isolamento de EPR. O isolamento de PVC ele suporta temperaturas de 70 graus Celsius e o de EPR 90. Então, o EPR, condutores de seção nominal igual, né? 1,5, por exemplo, de PVC e 1,5 de EPR. O de EPR tem capacidade de condução de corrente melhor que o de PVC. Nós chegamos a ver isso também na nossa última aula. Aí basta a gente consultar as tabelas 36, 37, 38 e 39 da página 101. Aí tem um exemplo aqui, né? Quando calcular o condutor para alimentar um chuveiro de 5.000 watts, alimentado em 220 VCA. Os cabos serão instalados em eletrodutos embutidos em alvenaria, temperatura de 35 graus, instalados em 3 circuitos. Então aqui, olha, estou te passando essa informação de 3 circuitos em virtude do fator de agrupamento que você vai ter que consultar a tabela. Então, a primeira coisa que a gente faz é dividir a potência do aparelho pela tensão. Você vai achar a corrente de 22,72. Vou pegar a corrente encontrada e vou corrigir. Fator de agrupamento vezes fator de temperatura, encontrado lá nas tabelas que a gente já tinha comentado no slide anterior, né? Que é a tabela 42 da página 108 e a tabela 40 da página 106. Eu achei 34,52, eu vou consultar a tabela de dimensionamento de condutores elétricos, lá na 5410. Vamos lá na tabela da 5410. Que a gente consegue identificar o número de condutores, a capacidade de condução de corrente dos condutores elétricos. Deixa eu voltar aqui. Então aqui está a tabela, olha, cabo de EPR, né, 90 graus, olha, um cabo para suportar 32 amperes de EPR, 32 amperes, poderia ser um cabo de 4 milímetros, tá? Um cabo de 4 milímetros seria o suficiente. Quando eu falo em PVC, para suportar 34, teria que ser um cabo de 6 milímetros, mas lá no nosso exemplo, deu 34,52. Então 34,52
eu já vou ter que adotar um cabo de 10 milímetros. Então, no caso lá, a gente está adotando um cabo de PVC. Bem, lembraram disso tudo, pessoal? Foi rápido, mas vocês chegaram a fazer o trabalho e tinham que ter dimensionado esses condutores elétricos. Então, vocês devem ter ido e voltado nessas tabelas aí. Alguém quer falar alguma coisa? Pode não? Tá bom. Então nós vamos falar agora sobre dimensionamento de condutores por queda de tensão. Qual que é o objetivo, né, da gente dimensionar por queda de tensão? A gente sabe que, em virtude da distância e do comprimento do condutor elétrico, pode ocorrer que a resistência ôhmica do condutor cobre ele vai provocar uma queda de tensão até chegar naquele equipamento. E todos os equipamentos, pelo fabricante, eles são determinado nível de tensão para eles. Então a gente tem uma condição de que um aparelho, por exemplo, que é colocado para funcionar em 127 volts, ele opere até 90 volts. Abaixo desse valor já vai se comprometer o funcionamento. Então a queda de tensão é avaliada em virtude disso. Muitas vezes as pessoas têm um chuveiro elétrico, ele está muito distante do quadro de distribuição, não fez o dimensionamento levando em consideração essa queda de tensão que pode ocorrer, o chuveiro não tem eficiência de aquecer a água. Eu tive um problema uma vez na implantação de uma correia transportadora em que ela não partia, não dava funcionamento. E o cabo tinha se dimensionado errado. Estava chegando uma tensão, o motor é de 440, estava chegando uma tensão de 320 volts. E o acionamento desse transportador estava 358 metros da subestação, da sala elétrica. Então, assim, teve que trocar 358 metros de cabo. Aí o Sérgio, que é da loja elétrica, imagina um cabo que era de 35 milímetros, você tem que tirar 358 cabos de tetrapolar, 358 metros, 35 milímetros, e lançar um novo cabo aí de 50 milímetros para atender essa queda de tensão. Então, prejuízo. Dá um carro zero. Dá um carro zero. Né? Dá um carro zero. Então, assim, são erros que a gente não pode cometer. É lógico que dentro da indústria você vai ter, depois você vai gastar esse cabo em algum lugar, mas você passa vergonha, né? Você passa vergonha. Passa vergonha e as pessoas não começam a acreditar mais no que você fala, então você perde credibilidade. E é fato, erros de dimensionamento de cabo é muito comum dentro de instalações, porque as pessoas habituam a utilizar a tabela de fabricante, né? Aquelas tabelas que a gente vai lá no material de construção e ganha, ou que ganha uma régua ou uma caneca e vem lá uma tabelinha colada nela. O pessoal tende a dimensionar através daquilo e não leva todos esses outros parâmetros que a 5410 exige para dimensionamento. Então a queda de tensão é necessária em virtude disso, resistência ôhmica ao longo do condutor. Então os aparelhos, vamos ler esse trecho, vou mandar essas fotos para vocês depois. Os aparelhos de utilização de energia elétrica são projetados para trabalharem a determinadas tensões, com uma tolerância pequena, como eu já havia dito. Essas quedas de tensão são em função da distância entre a carga e o medidor e a potência da carga. As quedas de tensões admissíveis são dadas em porcentagem da tensão nominal ou de entrada. Então, a queda de tensão ela é dada pela tensão de entrada menos a tensão na carga dividido pela tensão de entrada vezes 100, porque eu estou falando aqui em porcentagem. Mas não me preocupe com essas fórmulas, não, que a gente não vai usar esse cálculo. Já tem tabelas prontas aqui, para a gente dimensionar de uma forma bem mais rápida. Mas a equação é essa aqui.
tá? Queda de tensão é a tensão de entrada menos a tensão na carga, divide pela tensão de entrada e multiplica por 100. Então, a 5410 admite-se as seguintes quedas de tensão. Então, isso é normatizado. Isso ficou normatizado que a figura abaixo aqui, olha, vocês vão conseguir compreender melhor. Eu tenho a seguinte condição: rede de baixa de tensão da concessionária. Então, imagine a nossa casa, ok? A gente está ligando, né, o nosso ramal da nossa casa junto à concessionária, junto aos cabos lá da CEMIG. Chegou no meu quadro de medição, que é o meu padrão. Então, do meu padrão até a minha carga, eu posso ter uma queda de tensão admissível de 5 ou 7%, tá? 5 a 7%, sendo que do meu quadro de iluminação, né, meu QL, tá? Isso para circuito de iluminação, eu tenho que apenas 2% admissível de queda de tensão. Então, daqui do quadro de medição até a iluminação pode ter de 5 a 7%, mas vamos imaginar que eu tenho um quadro de iluminação, só para circuito de iluminação. Do circuito de iluminação, né, desse QL, que é o quadro de luz, até o circuito de iluminação, 2%. Voltando para outra condição. Se eu tenho a condição de ser um quadro de força, aí eu estou voltando aqui, olha, para 5% para o conceito A, tá? Rede da concessionária. Deixa eu retornar aqui. Rede de baixa tensão, concessionária letra A. Então, do quadro de medição até a lâmpada, nas nossas casas, deve ser admissível até 5%. E do QL até a iluminação, 5%. Tá? Item A. Rede de baixa tensão, concessionária. Se eu tenho a seguinte configuração, eu tenho cargas, né? Força. Eu tenho tensão admissível, olha, do quadro de medição na condição A até um motor, por exemplo, 5%. Quando eu tenho uma subestação de geração própria, ou seja, eu tenho uma subestação de entrada. Quando eu tenho uma subestação de entrada, ou seja, um cubículo de entrada, onde que eu tenho um cubículo de entrada? Por quem mora aqui em Lafayette, passa ali perto do supermercado do Brasil do São João, você tem lá um gerador e um transformador lá no poste. Aqui dali é uma pequena subestação para atender a demanda do supermercado. Então, se eu tenho uma subestação própria, eu já olho a característica B. Eu posso ter até 7%, tá? É admissível até 7% de queda de tensão. Dentro da lógica, né, e das boas práticas de dimensionamento de condutores, a gente considera uma queda de tensão de 4% do disjuntor até a carga. Então a gente sempre trabalha, né, dentro das boas práticas de dimensionamento, 4%, tá? 4% entre quadro de disjuntor e a carga a ser acionada. Então aqui tem um exemplo, tá? Onde tem uma dedução da fórmula, onde mostra a resistividade do cobre, né? Como que eu acho essa seção nominal? Eu pego aqui 2 vezes ρ, que é a resistividade do cobre, 1 dividido pelaquela porcentagem, né, da queda de tensão, que é 100%, a tensão em 127 ou 220, vezes potência consumida, e L é o comprimento em metros. Então eu vou somando essas potências aqui até chegar na seção nominal do condutor referente àquele circuito. Mas para simplificar a nossa vida, o que a gente tem? A gente já tem uma tabela já pronta, tá? Uma tabela pronta, aonde que a gente vai pegar a potência do nosso aparelho em watts e a distância em metros. No caso, se ele for alimentado em 127 volts, eu vou olhar essa tabela. Cada coluna dessa aqui representa uma queda de tensão. Olha, eu quero 1% de queda de tensão, 2, 3, 4. O resultado desse produto eu venho em consulta aqui na tabela. Vamos imaginar, deu 40, achei 30.000 watts,
30 mil watts metro, né? 30, eu estou multiplicando watts vezes metro, eu vou achar watts metro. Então, achei 30 watts metros. E eu quero uma queda de 30%, olha, 30 watts metros vai ser aqui, ó. Então tem que ser um cabo de 2,5. Isso, 127. Caso o meu circuito seja 220, tá? Seja 220, eu vou fazer a mesma questão, watts metros, e eu vou fazer a minha multiplicação. Olha, eu quero 4% de queda de tensão, tá? 30. Um cabo de 1,5 satisfaz a questão dos 30 mil watts metros que eu encontrar. Então, basta a gente consultar tabela, tá? Essas duas tabelas aqui, essa e essa. Vamos fazer um exercício aqui para a gente aprender esse conceito. Ó, calcular o condutor elétrico para alimentar um motor monofásico de 1 HP instalado a 50 metros do quadro de distribuição. Sabendo que a tensão da rede é 127 VCA, a linha elétrica é um eletroduto embutido em alvenaria, vírgula. Calcule a seção nominal deste condutor elétrico. Eletroduto embutido e temperatura ambiente de 35 graus Celsius. 35 graus Celsius. Então, como que nós vamos fazer aqui, olha. Então, primeiro passo, né? O primeiro passo é a gente identificar a capacidade de condução de corrente. Então, se a gente voltar lá na nossa apresentação, a gente está vendo nesse primeiro passo aqui, ó, capacidade mínima de condução de corrente. Qual que é a nossa capacidade mínima de condução de corrente? Onde que eu vou achar isso aí? Tabela 47 da página 113. Então, vou lá na 5410 e vou lá na tabela 47 da página 113. Tabela página 113. 110, 11, 12, 13. É um circuito de força? Ligar o motor? É. Se é um circuito de força, tem que ser um cabo no mínimo de 2,5 milímetros. Então eu volto aqui na resolução do meu problema, 2,5 milímetros. O segundo passo. Vou calcular através da capacidade de condução de corrente. Então, para isso, o que eu vou precisar de fazer? Calcular a minha corrente de projeto, IB. Então, o meu IB é a potência do equipamento dividido por quem? Pela tensão. Então, esse meu IB vai ser igual a potência de 1 HP. 1 HP é 736
746 watts, tá? Então, um HP é 746. Então, 746 dividido por 127. 746 dividido por 127. Vou achar uma corrente igual de 5,87 ampere. 5,87 ampere. A corrente corrigida, eu vou pegar o IC, de que vai ser igual a corrente IB dividido pelo fator de agrupamento vezes o fator de temperatura. Então aqui eu vou ter, igual 5,87 dividido pelo o fator de agrupamento. Vamos voltar lá na nossa apresentação. Onde que eu acho o fator de agrupamento? O fator de agrupamento nós vamos encontrar na tabela 42 da página 108 e depois da tabela 40 da página 106. Então, tabela 42 e tabela 40. Tabela 42. Tabela 42. Tabela 42, aqui fator de correção aplicáveis, agrupamento. Então, fator de agrupamento aqui. Vamos imaginar um único circuito, tá? Eu só tenho um único circuito dentro desse eletroduto, que é esse cabo que vai alimentar o motor. Então, o fator de correção é igual a 1. Então, meu fator de agrupamento, ele é igual a 1. Então, 1 vezes quem? O meu fator de temperatura. Qual que é o meu fator de temperatura? Vou lá na outra página. Foi 35 graus que eu coloquei. A isolação desse meu cabo, eu vou usar uma isolação de PVC. Então, meu fator de temperatura é 35 graus, 0,94. Então, eu tenho 0,94. Então, esse resultado aqui, igual. Estou colocando igual duas vezes só para indicar para vocês que é sinal de igualdade, né? 5,87 dividido por 0,94. Então, eu achei 6,24 ampere. Bem, achei o valor de corrente. Eu tenho que agora consultar as tabelas de dimensionamento de condutores, que são as tabelas que nós deixamos aqui para cima. Eu falei que o cabo era de PVC e ele é embutido em parede, tá? Então, se ele é embutido em parede, qual que é o tipo de linha? Então, a gente olhar aqui, olha, o eletroduto embutido em parede é o método A1, tá? Estou usando um cabo aqui singelo, cabo singelo A1. Então, o método A1, eu vou consultar a tabela na coluna 1. A gente vai vir aqui na coluna 1, olha, o cabo é de PVC e eu vou consultar essa tabela aqui. Se o circuito é monofásico, tá? Se o circuito é monofásico, qual a quantidade de condutores carregados que eu tenho? 2, que é a fase e o neutro. Então, é nessa coluna. A gente viu lá no nosso cálculo que a gente achou uma corrente de 6,24. Então, olha só, um cabo de 0,5 milímetros é o suficiente. Ele suporta 7 amperes, então um cabo de 0,5 milímetros é o suficiente. Então, vem aqui, calcamos por esse método, 0,5 milímetros quadrados é o suficiente.
Eu espero que vocês estejam copiando, que daqui a pouco eu vou apagar o quadro. 0,5. Beleza? Porque fica conversando aí. Você fica conversando aí. Tem até caixa. Aí 0,5 milímetros. Bacana? Então achei aqui, ó, 0,5 e achei aqui 2,5. E agora, a capacidade de queda de tensão. Então, o terceiro passo é a nossa aula de hoje. Como calcular terceiro aqui, ó. Terceiro passo. A queda de tensão. Queda de tensão. Então, qual que é o valor que nós temos que calcular para a queda de tensão? Eu vou chamar aqui de QD, queda de tensão. Eu vou pegar a potência e ela tem que estar em watts, tá? A potência tem que estar em watts, multiplicar por quem? Multiplicar pela minha distância, pelo comprimento do circuito, distância, que vai estar em qual unidade? Metros. Então, qual que é a minha potência? Minha potência é 746. Vou multiplicar por quem? Qual que é a minha distância que foi dada? 50 vezes 50. Então, 746 vezes 50 dá 37 igual a 37.300, tá? 37.300 watts ponto metro. Aí o que eu faço agora? Eu vou consultar aquela tabela que eu passei para vocês aqui. Olha, é a de 127. O valor que nós encontramos no cálculo, 37.300. Se eu quero uma queda de tensão de 4 milímetros, tá? Queda de tensão de 4%, desculpa. Então eu vou estar utilizando, olha, um cabo de 2,5 seria o suficiente, tá vendo? Olha, 46.774 aqui na coluna. E 2,5 atenderia. Então, para a queda de tensão, olha só, um cabo de 2,5 milímetros, né? O cabo de 2,5 milímetros, Ctrl C, Ctrl V, atenderia. Então, por esses três métodos, qual o cabo que a gente vai ter que comprar para alimentar esse motor? O de 2,5, de 0,5, né? 2,5, tá? 2,5. Por quê? O de 2,5 vai atender a questão da capacidade mínima, vai atender a questão da queda de tensão e vai atender a capacidade mínima de condução de corrente. Então, um cabo de 2,5. Refaço o cálculo para mim. Vou dar um tempo aí para vocês de 10 minutos e a gente encerra a aula, só para vocês sentirem a situação. Em vez de eu colocar 1 HP, vocês vão colocar 20 HP aqui, ó. Só isso que vai mudar. 20 HP. Olha, 10 minutos aí para vocês chegarem no valor do cabo. Vou ficar aguardando vocês aqui. Quem chegar primeiro no valor aí é só me chamar aqui.
Oi? Ou foi mal? Foi mal. Beleza. Tá dando pra ver? Vou, vou mandar pra vocês agora aí. Vou mandar aqui também, que aí vocês ficam com a. Mandei no WhatsApp de vocês aí as tabelas. Beleza, beleza. E o cabo agora aí? De 10 amperes. Olha, 10 milímetros. Vamos ver aqui a norma aqui, ó. 127 amperes. Tá vendo aí a tela? Tá, não tá? Tá. Então, olha só. A coluna, o método é o A1, tá? Ele está inserido dentro de eletroduto, dois condutores carregados. Então, olha só. 7 ampere é um cabo de 0,5. 9 ampere, 11 ampere é um cabo de 1 milímetro. A gente está falando de a gente está falando de 124. Então, qual de 124 que suportaria aqui? É, tem que usar o acima, né? Porque se é 124, 119, o 50 não vai suportar, ele vai até 119. Então é um cabo de 70 milímetros. É um cabo de 70 milímetros, tá? Usando um cabo de PVC. Então vamos lá, usando um cabo de PVC 70 milímetros. Então, e agora por queda de tensão, vocês vão achar aí agora aí. Então aqui, ó, 70 milímetros. Eu esqueci, não coloquei aula hoje para gravar, viu? Seus colegas vão ficar chateados. Fez isso.
Vezes isso. Tá ficando até bonita, né? A aula. Mas tá bom. Depois eu gravo um resuminho. Então, 70 milímetros. 70 milímetros. Agora, por queda de tensão, tá tendo bastante, tá? Tendo bastante. Não, não. O que acontece com a gente lá, o que coincidiu da liberação de retorno das atividades dentro da Vale, né? E como eu atendo um contrato Vale, aí a demanda de trabalho foi lá nas alturas. Foi lá nas alturas. Então, assim, os serviços que eu tinha acordado, né, para esse ano, para esse semestre, graças a Deus, todos estão sendo honrados. Todos tá tudo permanecendo normal esse tempo. E eu vejo que vai dar sequência até o final do ano, tá? Vai dar sequência. Só acho que a gente só não pode virar o ano nisso. Tem que diminuir esse número de mortes aí nos próximos 60 dias. E vocês lá na VSB? E lá a produção? É, mas você tá numa área boa. Área boa, cara. Você vai longe, vai longe. Você é novo. Ô André, seu áudio tá ruim. Não tô conseguindo te entender. Oi? 4 milímetros de queda de tensão? Vamos ver aqui. Olha, eu calculei aqui agora, aqui, ó, deu 746 mil watts metros, tá? 746 mil watts metros. Se eu vou na tabela, isso, 746 mil watts metros. Ó. Aí, 746 mil watts metros, tá dando um cabo de quanto aqui, ó? 4% de queda de tensão, 746 mil vai dar um cabo de 50 milímetros, tá vendo? 50 milímetros. Então, para queda de tensão, um cabo de 50 milímetros. 50 milímetros. Então, observem só. Qual cabo que a gente vai adotar? O de 70, o de 50 ou o de 2,5? O de 70, não é isso? Todo mundo concorda, né? Sempre vai ser o que der o valor maior. Então, vocês estão vendo que 50 metros não está influenciando em questão de queda de tensão. Aí vamos calcular agora aqui, olha, passa aqui para 100 metros, tá? Vamos passar aqui para 100 metros. E vamos ver qual cabo que vai ser agora. Qual cabo que vai dar a seção nominal maior. Então aqui já está calculado, né? Então você vai calcular agora aqui, ó, passar aqui para 100 metros. Então 100 metros, olhem lá quanto que vai dar.
considerando 4% de queda de tensão. Qual condutor elétrico vocês vão dimensionar para ele? Vamos lá, pessoal. Chegou no resultado? Deu 1.492.000, não foi? Esse aqui é a conta bancária do Sérgio, 1.492.000. Aí, 1.492.000. Então a gente vai lá na tabela. Voltando lá na tabela. 1.309.000, 1.492. 1.492, olha a seção nominal do cabo, 95 milímetros, tá vendo? Então, para 100 metros, o critério de dimensionamento que vai ser adotado vai ser queda de tensão. Então, olha só. Vou voltar aqui. Então, aqui, olha, 100 metros, o cabo vai ser por quanto? 95 milímetros, tá? Então, nós fizemos 3 exercícios. O primeiro exercício, a gente calculou com 50 metros, e aqui um HP, tá? 50 metros um HP, a gente viu que dava um cabo de 2,5, né? O primeiro passo, que é a capacidade de condução de corrente, depois a capacidade mínima de condução de corrente, aí a capacidade de condução de corrente um cabo de 1,5, queda de tensão, a gente chegou num cabo de 2,5, isso para um HP. Aí nós passamos para o exercício seguinte, nós pegamos 20 HP, consideramos os mesmos 50 metros, nós chegamos a um cabo de 2,5, um cabo de 70 milímetros e aqui um cabo de 50. Aí no nosso terceiro exercício, a gente passou aqui para 100 metros. Aí em 100 metros, a gente chegou num cabo de 90 milímetros. 90 milímetros, aliás, 95, né? Consultando a tabela aqui, 127, 1.400.000, né? 1.309.000 daria um cabo de 70. Mas como é 1.400.000, vai ser um cabo de 95. Então aqui a gente vai adotar um cabo de 95 milímetros. Então, qual seria o condutor? Então, se a gente fosse lá comprar, condutor fase 95 milímetros, né, para essa última condição, essa nossa última condição, 95 milímetros, deu pau aqui,
95 milímetros. O condutor neutro, vocês lembram como que calcula? Lembram? Condutor neutro a gente vai lá na tabela. Não lembro de qual, mas vamos achar ela aqui. Tabelinha aqui, ó. Condutor, dimensionamento do condutor neutro. Basta a gente consultar essa tabela aqui, ó. Quantidade mínima. Ó, condutor neutro, tabela 48 lá da norma. É um cabo de 95 milímetros. Qual que é o valor do condutor neutro? 50, tá? Então a minha fase é 95 e o condutor neutro pode ser de 50 milímetros. Só que eu já comentei isso com vocês aqui na sala de aula. Esse critério da norma ele não é muito correto. Por quê? Se fosse um circuito trifásico, né, 3 fases, é um circuito tetrapolar, 3 fases mais neutro, a gente poderia levar em consideração isso, porque a corrente, quando o circuito é equilibrado, as correntes do neutro é igual a zero. Geralmente a gente não consegue fazer isso dentro de uma instalação elétrica real, mas vai ficar bem próximo disso. Então a gente pode reduzir a seção nominal do condutor neutro. No nosso caso aqui, o motor é monofásico, ligado por fase e neutro. O meu neutro, então, tem que ser a mesma seção nominal do condutor fase. Então, eu vou pedir um cabo fase 95 e vou também querer um neutro 95, porque a corrente que passa pela fase é a mesma que passa pelo neutro. Então, o dimensionamento meu aqui, olha, 95 milímetros também. Oi? Esquenta não. O terra, tá? O condutor terra, eu vou também consultar a tabela aqui, ó. Meu condutor terra, qual que é a tabela? Aqui. Terra, aqui. O condutor de proteção, tá? Quando é um cabo menor ou igual a 16, é a mesma seção nominal. Quando é menor ou igual, quando é menor, 16 é menor do que a seção nominal e é menor ou igual a 35, eu uso 16. No nosso caso, é maior que 35, então o que eu faço? Divido por 2. Então, 95 dividido por 2 daria 47,5. Só que não existe no mercado cabo de 47,5, tá? Então, o meu cabo terra, que eu vou chamar aqui cabo PE de proteção, vai ser de 50 milímetros, tá? 50 milímetros. Diga. Exato. Toda vez que você for dimensionar um circuito, você tem que usar esse critério de queda de tensão. Mas com o tempo você vai observar que para cima de 100 metros começa a dar essa diferença. Ou quando o valor é muito, a potência do equipamento é alta, tá? Então, onde que eu levo em consideração, por exemplo, no circuito de iluminação, dentro de uma casa, eu não vou usar critério de queda de tensão. Um chuveiro que está a 20 metros do meu quadro de distribuição, eu não vou preocupar com queda de tensão, porque eu sei que o valor do condutor elétrico vai ser, que eu achar de capacidade de condução de corrente, vai ser o suficiente. Agora eu estou, por exemplo, no ginásio poliesportivo, onde o quadro de distribuição é lá longe, está 100, 50 metros, quero alimentar um chuveiro, aí sim eu tenho que preocupar.
Tem um software que eu utilizo, tá, para dimensionamento, que é esse da Prisma. Depois eu passo até o link para vocês trabalhar com ele. Ele é fácil, tá? Você vem aqui, projeto, novo, circuito, aqui, ó. Novo circuito. Aí vou imaginar aqui, ó, chuveiro. Vamos calcular esse cabo, esse circuito nosso. Motor. Maneira de instalar. Tá vendo aqui, ó? Dentro do próprio site do fabricante, né, que é conformidade 5410, a gente acha o tipo de conduto. A gente colocou, foi afastado da parede, bandeja, não. Eletroduto aparente de seção circular. Eletroduto de seção circular. Parou? Para todo mundo? Voltou? Então beleza. Tá normal? Tá. Então vamos já aqui, ó. Eletroduto não circular, eletroduto circular, eletroduto embutido em parede, tecnicamente isolada. Foi o método que a gente calculou. O sistema nosso é monofásico, fase neutro, beleza? O cabo que a gente está usando é um cabo, vou colocar o Afumex 750, tá? Que não é o EPR. Vou colocar ele aqui a distância de 100 metros, tá? Distância de 100 metros. 100 metros. A temperatura que a gente adotou no nosso cálculo foi 35. Circuito de força é 2,5. Vou calcular uma corrente de curto-circuito aqui de 3 kA. A queda de tensão máxima admitida dentro do nosso foi 4%. Eu vou dispensar sobrecarga. Esse circuito contém motores. Ok. Faltando aqui, ó, tensão entre fase aqui, 127. Vou dar um ok. Eu considerei um único condutor, né? Somente ele, ó. Só um. Eu posso considerar vários, que é aquele fator de agrupamento, tá? Então estou selecionando aqui a quantidade de cabos multipolares que eu tenho ali. Número de circuitos de cada um. Ok. Aí material não magnético, ok, que é eletrodo de PVC. Vou incluir aqui, ó, incluir quantidade de motor 1, corrente nominal dele, qual que foi a corrente que a gente calculou? Peraí, deixa eu voltar aqui. Para 20 HP, né? 117,48. 117,48. Então, 117,48. 117 ou 118. 118, fator de potência em regime. A gente não considerou no nosso, vou colocar 1. Potência do motor foi 20 CV. 20 aqui. Considerar na partida. Vou alterar a corrente de partida não. 118. Fator de potência na partida 1. Só pra gente não dar muita diferença do nosso cálculo. Vou dar ok. Quero que dimensione através de disjuntor, ok. Tá vendo? Dimensionamento econômico, tá? Eu vou dispensar. Então assim, você vê que o software segue todos os passo a passo que a gente está explicando. Aí eu vou calcular aqui, ó. Olha o cabo que o software que calculou para essa condição, olha, um cabo de seção nominal de 120 milímetros, tá vendo? Olha, 120 milímetros. A gente chegou a um cabo de 90. Queda de tensão em regime 3,44, tá? 3,44. Deu uma diferença aqui boa, né? 90, a gente calculou lá 90 e aqui deu 127 e a capacidade de corrente 197, mas o método que a gente está utilizando de instalação, às vezes eu coloquei aqui errado, o fator de temperatura. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui atrás aqui. Circuito alterar
características, 127, 100 metros, 2,5 metros, 4. Ok, ok, ok. Calcular, opção, circuito, cargas, características, eletroduto de seção circular. Calcular 120 milímetros. 120 milímetros aqui o cabo que ele está calculando aqui para nós, levando em consideração uma queda de tensão de 3,72%. Como nós estamos calculando uma queda de tensão de 4%, tá vendo? Ele limitou uma margem de segurança aqui no software. O software colocando uma margem de segurança para nós aqui, jogando o próximo cabo de 120, tá? Mas se eu forçar a barra aqui em queda de tensão para 5, quer ver? Circuito, alterar características. Eu vou passar aqui para 6, só para ver o que ele vai fazer. 6. Ok, ok, ok. Calcular. Tá. Então, a aula eu acabei que esqueci de gravar, mas não preocupa não que eu já estou encerrando. Olha só, cabo de 95 milímetros, tá vendo? A queda de tensão de 4,46. Então a gente vê que o nosso cálculo lá não está errado. Ele não está errado, porque a gente considerou uma queda de tensão de 4%. 4%. E é o limiar do software aqui que a gente colocou informação no máximo de 4% e joga uma margem de segurança, tá? Você vê que eu pedi para calcular 6% e colocou 4,46. Então esse software aqui, olha, é o que eu utilizo para dimensionar cabo de média, de baixa e média tensão, tá? Todas as minhas memórias de cálculo que a gente desenvolve para dimensionamento de condutor elétrico, eu uso esse software. Tem um outro software aí que é para utilizar, mas ele é mais complexo, que é o da empresa chamada ABB, é o abb.doc. Ele que você consegue calcular corrente de curto-circuito, você consegue fazer algumas outras simulações. Mas esse software aqui, ó, te ajuda muito no seu dia a dia. Às vezes você pega um prédio para fazer, aí você quer medir o cabo que você vai lançar lá do medidor da CEMIG até o último apartamento lá que está no 14º andar. Então você tem aí 14 vezes 3 metros, né? Se a gente for pensar aí, ó, 14 vezes 3, eu vou ter 42 metros. Aí esses cabos eu tenho que prestar atenção na queda de tensão, que pode ser que o último apartamento lá, se eu dimensiono, né, o primeiro nível com a mesma seção nominal para todo mundo, eu vou me dar mal. Aí eu tenho que analisar a queda de tensão. Ficou aí? Isso aí. Mas na dúvida, sempre calcula. Por exemplo, se o seu hoje não tem nenhum cliente que me cobra com memória de cálculo, a não ser que seja empresas de grande porte. Mas para atender edificações que eu faço serviço, né, pela minha empresa, atendendo o pessoal, eles não me cobram. Eles não me cobram. Só cobram, tem que fazer a memória de cálculo. Eu tenho até na próxima, eu vou achar umas memórias de cálculos que eu fiz e vou mostrar para vocês. Oi? Tem que estar. Isso, se eles cobrarem sim. Porque você calcula. Você vê, ó, eu abri o software aqui, calculei rapidinho, cheguei no valor, lanço lá no meu diagrama unifilar, já lanço na minha lista de material. Se o cara não me cobrar isso daqui, olha, esse documento, eu não vou perder tempo de formatar isso para ele. Tá? Não é obrigado a entregar isso. É obrigado a você entregar a planta baixa, o memorial descritivo da instalação, depois eu vou mostrar um modelo para vocês, e a lista de material e o padrão de entrada definido. Vai ser monofásico, bipolar, 90, 110,
o tipo de padrão que vai ser utilizado na identificação. Isso aí é obrigado a entregar. O restante é obrigado a estar certo, mas não é obrigado a entregar essa documentação toda. Beleza? Ficou pesado, né? A aula hoje ficou cansativa, não ficou? Ficou muita informação. Não, aí fica. Eu vou mandar para vocês depois esse software, mas assim, vamos aprender a calcular na mão, né? Da forma que a gente está fazendo aqui. Aí na próxima aula nossa, eu não vou dar sequência na matéria não. A gente faz vários exercícios para fixar. A gente fixa bem isso terça-feira que vem, a gente vai fixar esse conteúdo, a gente faz mais exercícios. Até mesmo que eu não gravei a aula, aí é bom que na próxima aula eu ponho para gravar e a gente relembra esses conceitos. Tá bom? Pessoal, boa noite, viu? Obrigado aí por estar até 10 horas da noite aí comigo. Até mais então, pessoal. Só ficou C, né? Então tá bom então. Até mais.